todos, eu sou a Luciana, da editora Circula. Bem-vindos ao nosso canal Circula TV. Hoje nós vamos conversar com a Rose Paim a respeito do novo livro dela, que foi lançado aqui pela Circula, Homem @Desejo, né? Então, um livro que fala sobre a procura do objeto amoroso. Tudo bom, Rose? Oi, tudo bem, Lu? Um prazer participar desse trabalho bonito da Circula, na troca de informações, não é? Enriquecimento sobre livros, que é uma coisa tão maravilhosa. Obrigada, Rose. Então, Rose, me fala, da onde surgiu a ideia de escrever esse livro? Bem, Lu, na verdade, esse livro ele é praticamente uma sequência de um outro já escrito há alguns anos atrás, que se chama Mulher @Desejo, a procura do objeto amoroso. E por decorrência desta edição do livro das mulheres, como ele assim ficou conhecido, houve um interesse, uma demanda se criou em torno de saber a respeito de o que pensam os homens em torno dessas questões que foram trabalhadas e escritas, não é, a respeito das mulheres no que diz sobre a escolha de um par, né? O que constitui um par amoroso, porque é que a gente escolhe uma pessoa em especial num universo infinito de possibilidades, o que define, o que cria em cada um de nós essa construção de um par, não é? Que é definido por uma única pessoa a princípio, né? Basicamente isso. Então, por decorrência dessa primeira edição, que abordava o discurso feminino das mulheres, eu não uso o termo feminino porque não se trata de feminismo, né? Surgiu então o interesse de que se pudesse também falar a respeito do discurso dos homens. E esse livro, ele de fato se origina de uma pesquisa de campo, em que os homens foram escutados a respeito desse tema. E não é qualquer procura, né, Rose? É a procura usando a internet, né? Me fala um pouco mais. Bem, então, dentro desse objetivo que é estudar o amor, a solidão, a encontro do par amoroso, a própria vivência de uma relação amorosa, o que nos dá condições, né, de estabelecer uma relação amorosa, e além de estabelecer uma relação amorosa, o que constrói em cada pessoa a condição de manter uma relação amorosa, de levar essa relação adiante, e toda essa temática que é a central do livro, na paralela entra isso sobre o qual tu me pergunta, porque foram entrevistados homens que usam a internet, os meios virtuais de procura de par amoroso, justamente para essa busca de uma mulher, de um par, não é? Então, esse universo específico, que é o mundo virtual, como meio de acesso ao outro, não é? Ao outro com o objetivo de estabelecer um relacionamento amoroso, ele, ao longo da pesquisa, se mostrou algo muito, muito característico, com questões muito próprias que envolviam até as questões da subjetividade daqueles homens que estavam participando. Como assim, Rose? Dessa pesquisa. Me fala mais disso. Porque, na verdade, o meio virtual ele tem características muito próprias, não é? E ele se oferece para uma série de jogos que, se de qualquer forma uma relação, um conhecimento, enfim, um contato com alguém sempre se estabelece a partir de jogos, sejam eles conscientes ou não, há jogos amorosos, jogos de conquista, enfim, tudo isso que todos nós sabemos, não é? Porque cada um de nós já tem as suas próprias experiências nesse campo do amor, que é um campo universal. Mas na internet, esses jogos se apresentam com características próprias, com possibilidades variadas, não é? De que cada um se apresente e que cada um
use a sua possibilidade do imaginário para também construir a imagem desse outro, que está lá do outro lado da telinha, e que está também nessa busca, nesse diálogo, não é? Em busca de uma relação. Então, muitas coisas decorrem desse meio, não é? Muitas fantasias adicionais do que o campo da realidade, não é? Do contato presencial estabelece, muitas inseguranças de parte a parte, e de outro lado, contraditoriamente às inseguranças, esse campo virtual também se oferece como um exercício de coragem para muitos sujeitos que, de alguma forma, se sentem não plenamente habilitados a uma abordagem no campo presencial, não é? Ou que se sentem intimidados com esse contato direto. É interessante de ver como os homens relatam sobre a sua dificuldade de correr riscos, não é? Quando dá abordagem a uma mulher, como é difícil para um homem que, a priori, pelo menos assim, o que está posto socialmente ainda, apesar de todas as mudanças, é que caberia, vamos colocar tudo isso entre aspas, não é, Lu? Caberia ao homem tomar a iniciativa. E muitos homens se sentem intimidados frente a esse desafio e frente a uma constante ameaça de serem rechaçados. Então, o campo da virtualidade ele se apresenta também como um contraponto desse eminente risco que os homens relatam nas investidas na busca desse par, não é? E tu acha que tem muita diferença comparando teus dois livros, né? O da mulher, @desejo, do homem, @desejo. Tem muita diferença no comportamento? Entre homens e mulheres? Isso. Socialmente, não é, Lu? A gente tem, assim, uma sensação de que as mulheres estão muito mais vinculadas às questões afetivas, de que isso é muito mais central para uma mulher do que para um homem. A mulher se envolveria mais, sofre mais, vivencia com mais intensidade, digamos assim, essas relações. E, no entanto, isso se desconfigurou nessa pesquisa quando foi feita a escuta aos homens. Porque o que se verificou é justamente que os homens também têm uma sensibilidade muito acentuada, também eles sofrem muito por amor, sofrem muito por solidão, quer dizer, o desamor, não é? A falta de amor, e que é assim também para eles um ponto central. Apenas talvez os discursos sejam um pouco diferentes, porque isso também está muito dentro de um contexto social, não é? Onde os papéis para homens e mulheres são construídos de formas bem diversas, ainda hoje, ainda na nossa cultura, embora estejamos numa cultura de uma profunda transformação. Então, tu estava me falando que os homens também sofrem. Isso, e sofrem intensamente. Apenas o discurso é diferente, não é? Eu estava dizendo que dentro do contexto social, embora estejamos passando por uma profunda por transformações importantíssimas no campo da sexualidade, não é? E da identificação, da identidade do que é ser um homem, do que é ser uma mulher e dos papéis sociais de cada um frente a essa expectativa, não é, relacional. Embora os discursos sejam diferentes em função muito dessa cultura, a questão da sensibilidade, ela aparece muito nessa escuta dos homens, e esse livro, ele traz, assim, uma grande surpresa. Acredito que para as pessoas que vão ter acesso a essa leitura também, assim como para mim, porque o discurso dos homens traz as suas confidências.
os homens muito disponíveis para falar sobre essa questão, que é muito mais comum no discurso feminino. Os grupos de amigas, os grupos de mulheres, de uma forma muito espontânea, abordam muito a questão dos relacionamentos. As mulheres contam para si, entre os seus pares, sobre as suas questões amorosas. E os homens dificilmente fazem isso na roda de homens. Sim. Mas a surpresa é que eles falam muito sobre o amor num espaço assim um pouco mais reservado, nisso que se constituiu como muitas confidências muito surpreendentes nessa escuta do masculino. É. E me diz uma coisa, Rose, tu acha que os homens que vão ler esse livro, ou as mulheres que vão ler esse livro, vão conseguir se entender melhor um pouco no amor? A minha expectativa é toda nisso, não é, Lu? Mas eu já tenho tido alguns retornos das pessoas que já têm feito a leitura, têm tido o primeiro contato com esse trabalho, e tem sido muito positivo nesse sentido. As pessoas, os homens se identificando muito com aquilo que veem, porque nós formamos estereótipos do outro, não é? E esse livro, ele desmascara esses estereótipos, na medida em que ele revela uma alma de homens que se expõem, não é? Então, muitos homens muito travados, não é, socialmente, que têm lido este livro, têm se identificado muito com essas falas. Eles se identificam na medida em que eles também têm os mesmos problemas, têm os mesmos sentimentos, têm as mesmas questões, e de alguma forma isso causa um efeito muito profundo para quem tem acesso a essa leitura e traz assim uma reflexão a respeito de si mesmo. E é interessante que também as mulheres e os homens têm me dito como as mulheres têm presenteado com esse livro. Muitos homens já me disseram isso. Talvez eu não comprasse esse livro, mas eu ganhei da minha esposa ou da minha namorada, e na verdade isso fez um efeito para o casal, não é? Que passou a discutir aquelas questões de uma outra forma, dentro de uma outra visão. Porque... Eu ia te perguntar assim, Rose, tu tem uma experiência de clínica de bastante tempo também, né? Como psicanalista. Isso. O que tu encontrou nesse livro era algo que tu já tinha percebido no teu trabalho com teus pacientes? Sim, também a tua pergunta inicial, o que é que motiva, não é, escrever esse livro, além do que eu já trouxe aqui na nossa conversa, é também a experiência de consultório, não é? A escuta dos sofrimentos causados por todas as tensões nos relacionamentos, e que é muito forte, assim, na clínica, né? É um dos fatores muito importantes, muito decisivos para que uma pessoa tome a iniciativa de fazer uma análise, de fazer um trabalho terapêutico. E essa abordagem que eu faço dessa escuta dos homens no livro e as questões como são abordadas no livro, elas são, sim, sempre sob esse olhar da psicanálise. Então, não é simplesmente um relato de uma pesquisa, mas é uma abordagem que busca elucidar essas questões que são bastante nebulosas para todos nós. De fato, nós não sabemos muito sobre por que nós escolhemos quem escolhemos, não sabemos muitas vezes por que é que uma relação não vai adiante, não sabemos muitas vezes por que é que nós não conseguimos, ao longo de uma vida, passando por várias experiências amorosas, nos ater e construir de fato uma relação. O que está em jogo? Então, esse livro aborda muitas questões inconscientes, não é? As questões subjetivas inconscientes e que estão muito presentes na nossa vida, sem que a gente possa se dar conta. Então, quando se toma determinadas atitudes, quando se tem uma forma de funcionamento,
Muitas vezes nós não sabemos o que motiva, e muitas vezes nós nos deparamos com a pergunta: puxa, por que que eu disse aquilo? Por que que eu fiz aquilo? Por que que eu tomei essa determinada atitude que me tirou do rumo, justamente do rumo que eu queria conduzir a minha vida, ou que eu queria conduzir essa relação? Então, esse livro é um aprofundamento desse tema dentro da perspectiva da psicanálise. E nessa medida nos ajuda a perceber o quanto a nossa história de vida pessoal, o quanto a formação da nossa personalidade está muito lá atrás, não é? Desde a nossa concepção, toda a nossa vivência afetiva na infância, todas as experiências na rede familiar tão importantes, o quanto, incrivelmente, elas se apresentam no dia de hoje nas nossas relações, não só nas relações amorosas, Lu, nas nossas relações com o mundo, nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações com a própria vida, não é? Na condução de tudo que nos diz respeito às nossas experiências, que a gente diz em psicanálise, as nossas marcas infantis, por vezes nem sempre lembradas literalmente, mas elas fazem uma pressão inconsciente e definem um padrão de funcionamento. Padrão esse que normalmente se repete de uma forma sistemática, sem que a gente possa perceber e fazer um corte, não, uma interrupção nisso, dando uma nova significação, ressignificando, como a gente diz em psicanálise, a nossa história, as nossas experiências infantis, as nossas marcas, para tomar um novo caminho, um novo rumo, uma espécie de uma libertação de um padrão repetitivo, não é? Insatisfatório, para a construção de um novo caminho, digamos assim, psíquico, que conduz a uma satisfação. Esse é o propósito da psicanálise, e esse é o propósito também dessa escrita, não é? Então, eu convido todos a lerem Homem@Desejo, Mulher@Desejo também, né? A procura do objeto amoroso. Esse livro vai ser lançado na Feira do Livro de Porto Alegre, né, Rose? No dia 10, Sim. né? No dia Isso. 10 de novembro, né? No dia 9, eu e a Rose vamos fazer uma live lá no Instagram da Circula também, falando um pouco mais do livro. Ele já está à venda aqui na Circula, ele está sendo distribuído para o Brasil também, a gente está aguardando os locais onde ele vai estar disponível, né? E vocês podem encontrar esse livro aqui na nossa loja, no Oswaldo Aranha 522, ou no nosso site www.livrariacircula.com.br, e na praia, né, na Livraria Santos, né? Isso. Em Capão, né? Isso, e em breve em alguns outros lugares aqui de Porto Alegre. Rose, quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer pela oportunidade e convidar quem se interessa pelo tema, que a gente possa cada vez mais, não é, se elucidar a respeito disso, e se elucidar a respeito do amor, em primeiro lugar, saber um pouco da gente mesmo, não é? Conhecer-se um pouco mais, conhecer as questões que nos atrapalham ou que nos ajudam, não é? E buscar um caminho bacana aí para a gente se relacionar de uma forma mais saudável, mais efetiva. Isso aí, gente. Então, agradeço a participação de todos. Espero vocês aqui na Circula e fiquem ligados nas nossas mídias sociais para ver. Também a Rose também vai estar na nossa programação da Feira Fora da Feira aqui na Circula e para ficarem sabendo da nossa live. Certo? Obrigada, Rose. Obrigada, pessoal. Obrigada, Luan. Até mais. Obrigada. Até mais.